Olá, que bom te ter aqui de volta nesse nosso compromisso em buscar felicidade, porque a felicidade é a finalidade de todo homem e a verdadeira felicidade está na grandeza de alma. É impossível alguém desistir de ser feliz. Hoje eu quero conversar com vocês sobre os maiores erros que cometemos ao buscar a felicidade. Então, sem muita enrolação, vamos direto à nossa listinha aqui. O primeiro grande erro é não ter um ideal. E quando eu falo aqui sobre ter um ideal, eu não estou falando sobre ter o que a gente entende muitas vezes como um propósito, como um grande objetivo de vida. Isso também é importante, a gente vai conversar sobre isso. Mas o ideal é algo ainda mais abstrato. É algo que você pode ser independente da circunstância em que você está. E aqui, obviamente, dentro de toda a linha que eu construí com vocês de raciocínio, o principal ponto que a gente está aqui é dentro de uma filosofia, dentro de uma antropologia cristã, que entende a natureza humana. Então, o nosso ideal é o próprio Jesus. O nosso ideal é se tornar mais parecido, que é o convite que ele faz para a gente. E para isso nós temos que buscar sermos pessoas mais virtuosas, porque o justo pode ser justo no trabalho, no emprego, obviamente, né, são as mesmas coisas, mas em casa, com a família, com os amigos, em qualquer circunstância que ele está. Da mesma forma que ele pode ser temperado, que ele pode ser generoso, que ele pode ser caridoso, que ele pode ser prudente, que ele pode ser forte, que ele pode ser humilde. Isso não depende da sua circunstância, daquilo que você deseja, que você almeja fazer. O grande erro aqui, muitas vezes, quando a gente pensa nesse ideal, é que é muito importante ter um propósito para a minha vida. Claro que isso é muito importante. Só que muitas vezes, se você tem um propósito, esse propósito acontece algo que derruba ele. Meu grande propósito é a minha empresa, é o meu negócio. E aí a sua empresa aparece uma crise econômica totalmente inesperada, um Covid, e você vai falir. E de repente você pode ter um desânimo sobre tudo na sua vida, simplesmente porque você depositava todas as suas fichas na empresa. Da mesma forma que é o meu relacionamento, aí você descobre que a sua namorada, que o seu namorado, que o seu marido, que a sua esposa te traiu. E aí sua vida perde o total sentido, porque você tinha tudo aquilo depositado em um propósito que era idealizado na sua mente, mas não um ideal que te guia como a sua conduta. Então é muito importante você ter esse ideal. E aqui a gente está nessa busca por virtudes, a gente está nessa busca por grandeza de algo. Se você acompanhou todo o meu raciocínio aqui, se você concorda com Santo Agostinho, se você concorda com Santo Tomás de Aquino, se você concorda com essas coisas, nosso grande ideal é nos tornarmos mais parecidos com Cristo e buscar sermos pessoas virtuosas. Obviamente que isso não vai ser fácil, é uma grande luta, e por isso que a gente está aqui, por isso que precisa desse vídeo, por isso que a gente precisa conversar sobre isso e entender melhor sobre o que é felicidade. Segundo ponto, agora sim, é ter um objetivo. E o ideal aqui, você vai ter vários objetivos. Eu dei o exemplo de você ter a sua empresa como um propósito. Ótimo, que você ganhe muito dinheiro. Essa empresa, dentro do seu trabalho, você está se tornando pessoa mais virtuosa, ela está mirando para aqueles ideais que você busca. Ela é ótima nesse sentido. Da mesma forma, o seu casamento vai te transformando em uma pessoa melhor. Ótimo. É um grande propósito que mira na direção daquele ideal. E aí você pode ter objetivos concretos. Dentro desses propósitos, você pode ter, por exemplo, na sua empresa, vou colocar o meu caso aqui, é muito importante que eu aperfeiçoe a minha comunicação, que eu seja capaz de dar mais clareza, que eu seja capaz de tocar em assuntos abstratos e trazer para a concretude do dia a dia. Porque quando eu trago com exemplos do dia a dia, fica palpável e você pode ter um maior interesse em desejar consumir isso aqui que eu estou conversando com vocês e falar, cara, realmente nunca tinha parado para pensar sobre isso, sobre felicidade, nunca tinha parado para pensar na felicidade desse jeito, nunca tinha parado para pensar que eu tinha que ter as coisas de uma forma mais concreta. Então, esse objetivo claro e que vai te guiar por um período de tempo, que você vai
aperfeiçoar certas habilidades, você vai dar foco para um grande objetivo a cada período, isso te ajuda a mirar nesse ideal e você ir se aperfeiçoando. E aí, obviamente para isso, claro que qualquer grande objetivo, então só recapitulando, primeiro erro, não ter um ideal, segundo erro, não ter objetivo claro. E aí, o terceiro erro é consequência, né? O que é não ter um planejamento? Porque é óbvio, se eu tenho um grande objetivo e eu quero concretizá-lo, eu preciso saber qual que é o plano, o que eu preciso fazer. Eu preciso descer. Então tá. Então, se eu preciso melhorar minha comunicação, que seja isso, qual que é um plano para eu melhorar minha comunicação? Então eu vou ter que ter um tempo aqui todo dia que eu vou usar para escrever, que eu vou usar para treinar enquanto eu faço vídeo, que eu vou fazer roteiros melhores. E aí eu posso ter várias possibilidades. Quando que eu vou fazer isso? Então eu vou abrir meu calendário, vou ver que horário que eu estou trabalhando, eu vou ver que horário que eu tenho os compromissos que são fixos, que são inadiáveis, e ali eu começo a descobrir quanto tempo que eu tenho livre por dia, por semana, por mês. E a partir disso, meu objetivo de aperfeiçoar minha comunicação vai durar quanto? Vai durar 3 meses. Eu quero 3 meses para trabalhar na minha comunicação. Esse vai ser meu foco nos próximos 3 meses. Isso vai ser importante, porque a partir do momento que eu me comunico melhor, eu sou capaz de levar uma mensagem baseada na verdade, baseado que tem uma substância para transformar a vida de pessoas, e se eu consigo ajudar pessoas a transformar a minha vida, eu estou cumprindo a minha missão, e eu acho que é uma missão justa, então estou me tornando uma pessoa mais justa, e quando eu faço esse planejamento, eu estou me tornando mais prudente. Então, diante do bem aqui, que é a comunicação, eu consigo ver esse aperfeiçoamento que eu posso ter. Então aí eu vou planejar e vou ter um objetivo claro para seguir. Só que de repente, meu objetivo é mais pensando no meu casamento, e eu estou sendo muito impaciente com a minha esposa. Eu estou sendo muito impaciente porque talvez o que acontece é que eu chego em casa ali, já estou estressado, dia de trabalho, muito estímulo, cobrança do chefe, cobrança, a minha piadinha, e aí trânsito, e aí normalmente eu chego em casa com fome. Então, que bom, eu chego em casa, comer é a primeira coisa, porque a fome realmente é um estado fisiológico que pode causar estresse na gente, e a gente vai estar mais estressado simplesmente porque está com fome. As mulheres sabem muito bem disso. Mas, além disso, outra possibilidade é você se propor a fazer um treino de respiração. Uma respiração porque a partir do momento que você controla os níveis de oxigênio e de gás carbônico dentro do seu organismo, né, do seu cérebro e corpo, você tende a ficar mais relaxado, você tende a se estressar menos, você vai treinando o seu pulmão, vai treinando o seu cérebro a ficar num estado mais relaxado, e de repente isso, em um mês fazendo exercícios de respiração, você vai estar menos ansioso, você vai estar menos estressado e você vai estar mais paciente com a sua esposa. Ou seja, ter um planejamento, saber o que você precisa fazer para atingir determinado objetivo é extremamente importante. O quarto erro: não fazer exame de consciência diário. E aqui a gente é cristão. Se você está aqui concordando comigo com esse ideal, é porque você tem um ideal cristão também. E é claro que o exame de consciência é importantíssimo para a gente entender a nossa conduta, porque é óbvio que essa busca por ser mais feliz, por ser mais parecido com Cristo, por se tornar uma pessoa melhor, ela é cheia de conflitos. Existem as coisas que são mais altas e eu anseio e eu quero elas, mas existem as coisas imediatas, os meus desejos, os meus pequenos impulsos, e muitas vezes vai existir uma luta diária dos meus monstros, do meu egoísmo, das minhas misérias, da minha pequenez, que eu preciso superá-los para alcançar aquilo. Naturalmente, eu vou cair, eu vou errar, porque eu sou humano. Porque é justamente esse o meu trabalho aqui, é superar esse processo. E o exame de consciência diário coloca aqui a gente diante dessas questões. Só que aí o que é o exame de consciência diário? Não pode ser longo, não pode ser uma super investigação que você vai estar se autocontemplando e falando, nossa, por quê, meu Deus? É algo que deve ser breve. O que eu fiz bem? O que eu poderia ter feito melhor?
e o que eu fiz mal. Quando você olha para o bem que você fez, você começa a buscar o bem pelo bem, e você se alegra pelas virtudes. Por outro lado, quando você vê o que poderia ser feito melhor, possivelmente aqui é onde vai estar o seu foco no dia seguinte, porque como você olha para o bem que você quer fazer, você precisa aperfeiçoá-lo. E aqui é uma grande oportunidade de onde você precisa dar mais atenção para atingir aquele ideal. Porque, no meu planejamento eu estava ali com o treino de respiração e eu não estou fazendo. Ou então eu fiz mal feito. E aí eu posso melhorar. Ou então, na hora de dar a resposta, estou dando uma resposta muito impulsiva para minha esposa. Eu poderia respirar antes de responder. Ou então ter uma regra de esperar 10 segundos antes de responder. Não sei. Você vai criar, mas você vai ter os seus focos de atenção. E depois, por fim, o que eu fiz mal? O que eu fiz mal são as coisas que você realmente falhou, que você deixou de fazer, ou que você realmente agiu mal diante daquela circunstância. E aquilo você possivelmente vai levar para uma confissão, ou vai ser algo que você vai precisar ter um trabalho para recuperá-lo. Mas o que a gente tem que tomar cuidado aqui é até um erro dentro de outro erro, né? Porque nós cristãos, nós temos uma tendência à culpa muito grande e ficar com remorso. Por que eu fiz isso? Justo eu, tão santo. E isso é uma porcaria, isso é um grande de uma porcaria, isso é um grande de um comportamento ruim de um péssimo cristão, porque isso é soberba, isso é autocontemplação. O cristão verdadeiro que está em busca da melhora, ele tem que conscientemente, logo que ele se perceber nesse movimento, buscar a sua razão e falar, cara, realmente, vacilei aqui, então o que eu posso fazer para corrigir, para compensar, para reparar esse dano que eu fiz e seguir em frente. Pede perdão para quem precisa pedir perdão, segue em frente, pede perdão para Deus, confessa seus pecados e siga em frente, tentando reparar o possível mal que você causou. É só isso, porque isso é ter responsabilidade sobre os seus atos. Então por isso que o exame de consciência é muito bom. E é muito legal que a gente percebe que esse exame de consciência ele é necessário para tudo que a gente faz na vida. O próprio Sêneca, que não era um cristão, fazia exame de consciência, os estoicos faziam exame de consciência. Os Alexandre o Grande, por exemplo, fazia exame de consciência, né? Aristóteles buscava, porque você precisa dessa moral, você precisa dessa virtude, você precisa de corrigir o seu caminho, você precisa encontrar a direção, você precisa de algo que te mantenha na direção que você deseja seguir. O quinto erro é o que a gente já passou por esses vídeos, é a grande tendência do ser humano, é levar suas emoções, os seus sentidos, as suas sensações, os seus sentimentos como seu primeiro conselheiro. E nesse sentido aqui, qual que é o grande problema? Porque os nossos sentimentos são enganosos. Eles servem para nos ajustar, servem para nos dar alguma coisa, mas eles precisam estar submetidos à nossa razão. E não uma razão calculista, uma razão cartesiana, mas uma razão que apreende a realidade, que tem sensibilidade, que tem amor. Porque se a gente vai pegar esse tipo de razão, a forma como a gente entende a razão hoje do ser humano é uma razão baixa, uma razão insensível, uma razão puramente matemática e objetiva que não leva em conta a humanidade das pessoas, não leva em conta a realidade. Mas a boa razão, ela entende o seu ser com totalidade, por isso que ela precisa das emoções. Percebe aqui que, por exemplo, quando eu falei de Santo Agostinho ontem, eu falei que ele tinha se tornado um maniqueísta, que o corpo é ruim e o espírito é bom, e eu tenho que rejeitar tudo que é no corpo, e aí entra naquela coisa severa que alguns cristãos tentam fazer equivocadamente, não entenderam o que realmente precisa ser feito, e por isso acabam indo por um caminho equivocado, um caminho muito rígido, que é insuportável mentalmente, que não é a natureza humana. Então, o que a gente deve evitar aqui? Os nossos sentimentos como nosso guia. Tipo, a cada vento que bate, né, a cada sensação que bate no seu peito, você vai para um lado, depois você vai para o outro, e assim você se torna distraído, você não tem direção. Os seus sentimentos, as suas emoções, se coerentes, por exemplo, vamos supor que eu tô dentro de uma circunstância em que um primo meu está elevando a voz para minha avó e
gritando com ela assim de uma forma muito exagerada. Aqui sobe um sentimento de ira e o que eu devo fazer? A emoção da ira aqui ela é muito válida e eu devo separá-lo sem aumentar. E ainda, depois que eu discernir, sem exagero com ele também, eu devo chegar e falar, cara, você está vacilando. E devo colocar ele no lugar dele. Agora, se por um acaso eu tenho um ataque desproporcional de ira e já começo a agredir ele ali na frente da minha avó, eu pioro toda a situação. A emoção que surge no meu peito da ira, ela é justa, ela é uma ira santa, e eu devo ter a minha razão para agir de forma boa. Agora, se a ira governa as minhas ações e depois eu vejo as consequências, isso aí é desordenado, isso é muito ruim. E o que vale aqui como uma grande atenção? Por exemplo, nessa busca por dopamina, né? O próprio Arthur Brooks, que é o cientista que eu falo o tempo inteiro, né? que é o cara que estuda a felicidade, o professor de Harvard, ele fala, cara, a gente tem que tomar cuidado com tudo que é muito animalesco, tudo que é muito animal. E isso é muito coerente com essa antropologia cristã. Na antropologia cristã a gente percebe isso. Se eu sou guiado pelas mesmas coisas que os animais que não possuem essa consciência são guiados, eu vou tornando uma aparência mais monstruosa, mais animalesca, enquanto se eu sou capaz de usar minha consciência e deliberar o que me convém e o que não me convém, eu estou me tornando mais humano. Então aqui que está a grande diferença. Eu estou me tornando mais imagem e semelhança de Deus. Do outro lado, eu estou me tornando mais animal. Antigamente, né, tipo, nos filmes, a gente costumava retratar isso. No Senhor dos Anéis, é um exemplo que é sempre válido ressaltar. O Gollum, né, o Sméagol, ele é aquele bichinho que fica my precious no anel. O anel é o que atrai ele, é a tentação que ele tem, e ele com seus sentimentos, com a ganância, com o vislumbre que ele tem perante o anel, ele fala, my precious, e ele vai se convencendo daquilo, que ele deve seguir aquilo, que deve seguir aquilo. Só que o Gollum, naturalmente, ele é da mesma raça do Frodo. Só que ele se converte naquele bicho esquisito porque o desejo dele pelo anel que ele se deixa guiar o transforma naquele bicho esquisito. Assim acontece com a nossa alma. A gente vai se deformando à medida que a gente vai cedendo demais para essas coisas. Porém, o Frodo, que é o cara que tem a responsabilidade, que entende a missão, que entende o que convém, que entende o valor dos outros, que é o cara que busca essa grandeza de alma, que é o cara que busca a justiça, que é o cara que busca virtudes. O Frodo, sim, quando ele entende o poder do anel, ele bota aqui no peito e fala, vamos pra missão. Eu sou fraco, bora pra missão. Se sou eu que tenho que levar isso aqui, sou eu que tenho que levar isso aqui. Confio na providência. E vamos embora. E aí ele vai um passo pro desconhecido, um passo pro escuro, usando a sua razão. Talvez a razão super racional aqui humana falaria, não, é muito perigoso, não vai. Entendeu? Mas o passo de fé, se você acredita que existe o ser que sustenta toda a sua humanidade, né? que existe o ser que sustenta tudo que existe, você tem que acreditar que ele é capaz de sustentar na providência, naquilo que realmente lhe convém, naquilo que você discerniu, você fala, cara, esse é o convite para a aventura no sentido de que aqui eu vou desenvolver minhas virtudes. E aí, só terminando de comparar, então, por exemplo, o anel, voltando no Arthur Brooks, que foi o que eu comecei, o anel, ele seria, por exemplo, um possível prazer que dispararia a dopamina. Só que a dopamina é uma resposta fisiológica a uma informação que vem de fora, que o seu sistema ali, o seu sistema fisiológico precisa dar essa resposta àquilo para te manter vivo, né? Por questão de sobrevivência. Então é importante que as coisas gostosas que vão te manter vivo, elas disparem certas sensações de prazer. Agora, uma mesma situação de prazer, quando ela tem boa companhia, quando ela se torna um bem-estar, quando ela passa a ter significado, você vai colocando elementos mais humanos e aquilo tem uma chance maior de se tornar algo bom. E aí não necessariamente o anel aqui, né? Porque o anel eu estou falando de algo simbólico e aí pensando em algo mais concreto. É até curioso a gente pensar como que evoluiu o comportamento das pessoas, porque como que as pessoas se divertiam. Antigamente, elas
por exemplo, o futebol. Elas saíam para jogar futebol. Futebol na rua. Futebol no gramado, futebol na várzea, futebol futsal. E aí elas se reuniam para jogar futsal e é isso que dava prazer, e aí a companhia dos outros e tudo mais. Com o passar do tempo, os campeonatos de futebol, profissionalização foi evoluindo e tudo mais, e as pessoas passaram a se divertir mais indo aos jogos, acompanhando nos estádios, do que jogando em si. Depois, isso passou para a televisão. E aqui, cada vez mais, você percebe um movimento mais solitário e mais do prazer pelo prazer e com menos significado, com menos pessoas envolvendo todo esse prazer. E por fim, agora, a tendência é que você use apostas. E aí você está fazendo aposta em campeonato que você nem acompanha, time que você nem torce, você nem assiste os jogos, você só olha uma estatística, você só olha um conselho que alguém deu ali, você coloca uma aposta e isso mexe totalmente com seus níveis aqui de dopamina e tal, e você vai se tornando viciado naquilo, quero mais, quero mais, quero mais. É o anel. É a distorção do prazer. Aqui, a tendência é que você se torne cada vez mais parecido com o comportamento de um animal e menos de um humano. Enfim, e aí o sexto tem muito a ver com isso. Na verdade, é um upgrade do quinto. É quase como se os dois fossem um só, mas eu coloquei separado porque é algo que precisa dar atenção. Quanto tempo que você está passando em telas? Quanto tempo que você está passando nas suas redes sociais? Quanto tempo que você está gastando com as coisas de grande prazer? Eu falo isso porque realmente é muito difícil. Os nossos trabalhos estão se misturando com essas coisas e ao mesmo tempo a gente tem um pouquinho de distração, um pouquinho de trabalho na mesma tecnologia que na hora que vê a gente distrai, a gente acaba passando tempo, a gente acaba vendo a vida dos outros, a gente acaba curtindo, vendo umas coisinhas engraçadas e tudo mais. Qual que é o grande problema aqui? Quanto mais tempo eu vou passando, eu tenho uma tendência a diminuir os meus níveis basais de dopamina. Isso aqui é algo que tem que estar muito, 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 muito atento, porque de repente se os meus níveis basais de dopamina estão diminuindo, eu estou muito enfurnado em tela e com comportamentos dopaminérgicos. Qual que é a grande tendência? É que eu não tenho nem energia, que eu não tenho motivação para fazer nada durante o meu dia. Então eu vou entrando quase que num estado depressivo, simplesmente. E aí eu tendo a procrastinar, eu tendo a não fazer as coisas que eu quero, eu perco o interesse pelo meu grande ideal, simplesmente por causa dos meus hábitos. Então, quais são os seus hábitos? Tenta mapear na sua rotina o quanto que isso tem sido importante, o quanto que você consegue ficar sem e tenta enxergar isso aí para que você não se torne um escravo disso e isso te desvie da sua felicidade. E o sétimo é não trabalhar sua mentalidade. E o engraçado aqui é que isso também tem muito a ver com dopamina. Isso tem muito a ver também com esse exercício de disciplina, porque a mentalidade tem alguns estudos científicos que mostram que trabalham o mindset e são incríveis como eles conseguem recuperar, porque existe a mentalidade de crescimento e existe a mentalidade fixa. A fixa não resolve os seus problemas. Na verdade, você tem desculpa para tudo que você deixa de fazer. E qual que é a grande diferença aqui? As pessoas que alcançam, as pessoas super disciplinadas, as pessoas que têm grande motivação, são as pessoas que têm mentalidade de crescimento. E por isso que eu quero te passar um exercício para trabalhar essa sua mentalidade. Porque a partir de tudo isso que a gente viu aqui, eu sei que eu estou propondo um grande caminho, um grande evoluir, mas a gente precisa de assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Eu venho aqui para te dar informação, eu venho aqui para te dar conhecimento, eu venho aqui te dando as coisas que eu estudei, que eu agrupei aqui, falei, cara, isso aqui faz sentido, e se as pessoas conseguirem internalizarem isso, elas têm a chance de melhorar suas próprias vidas. Mas aí precisa de um compromisso. E de repente, às vezes quando a gente está escutando, se a gente internalizou, se aquilo fez sentido, se aquilo tem a ver com o que a gente quer, a gente fala, caramba, eu quero. Até que aparece o primeiro desafio. E aí, o que acontece com o primeiro desafio? Vem o desânimo, vem a preguiça. Ah, vou deixar para depois. Não vou cumprir com os meus planejamentos. Então, o que a gente precisa? De compromisso, de um exercício de que eu realmente quero buscar isso realmente importante para minha vida. Como que eu vou fazer isso? E aí, o que eu quero que você escreva? Quero que você pegue primeiro a história de alguém que você admira muito, que você vê
nessa busca por ideal. Pode ser um santo, né? Pode ser uma pessoa, não necessariamente um santo, mas uma pessoa que você admira muito. Eu quero que você pegue para uma pessoa que está nessa busca por ser alguém melhor. E que talvez ela não mire o mesmo ideal que você, mas dentro do seu objetivo de mais curto prazo, que para você mira naquele ideal, ela conseguiu evoluir, ela conseguiu resolver esses problemas. E eu quero que você escreva essa história. Quero que você conte a história dessa pessoa se imaginando no lugar dela. Quando que ela identificou esse objetivo? Quais foram as circunstâncias? Quais foram os desafios que ela passou? Quais foram os medos que ela sentiu? Quais foram as angústias? Quando foi que ela travou? Como que ela fez para superar cada uma dessas coisas e como que foi chegar lá no topo? Como ela fez se sentir? Depois que você escrever a história dessa pessoa, que é real, eu quero que você se imagine no futuro. Imaginando como que você vai escrever, como que você vai fazer o mesmo caminho que essa pessoa fez. Que você vai passar por esses desafios, que você vai passar por esses medos. Quando esses medos aparecerem, qual que vai ser a sua estratégia, como que você vai lidar com cada coisa e como que vai ser alcançar. Eu quero que você escreva a sua história bem sucedida. Esse aqui é um bom exercício para o seu cérebro colocar a mentalidade de crescimento. E aí a pessoa pode falar, nossa Pedro, é tudo muito bonito, gostei muito do que você está falando, mas eu não tenho tempo para ficar dedicando, para criar um objetivo, para criar um planejamento, para fazer um exercício específico. Nossa, a vida é tão corrida, né? Sabe o que é isso? Prioridade. E se você falar para mim, Pedro, beleza, eu escutei tudo aqui, achei até legal, mas isso não é prioridade para mim, eu acho mais honesto. Porque quando você fala que você não tem tempo para alguma coisa, é sempre questão de prioridade. É sempre questão de prioridade. Então, você vai chegar e falar assim, cara, isso não é minha prioridade. Ah, achei até legal aqui, mas não quero. Não quero esse tipo de compromisso, não quero ter um objetivo, não quero ter um planejamento, não quero fazer esse tipo de exercício. Ok. Aí, nós estamos conversando. Agora, se você falar, cara, é isso que eu quero para minha vida, eu quero uma vida mais feliz, eu quero uma vida com sentido, eu quero buscar virtudes. Você precisa assumir compromissos, igual a gente falou aqui, ainda que esses compromissos sejam desconfortáveis em algum momento, ainda que seja difícil passar por eles, ainda que você tenha que se desafiar, porque você vai ter que... Porque para esse caminho aqui, meu amigo, não tem jeito. Você precisa vencer suas misérias, ou suas misérias vão te vencer. E para isso, precisa desse grande compromisso. Mas Pedro, isso aqui não é um planejamento muito rígido, tipo, eu vou pegar meu calendário, vou criar, vou ver que horas que eu tenho tempo livre, que horas que eu não tenho, e que não sei o que. Na verdade, isso só mostra que você é organizado, que você tem direção, que você sabe para onde você está caminhando. Significa que você tem compromisso com o seu trabalho, que você não vai fazer essas coisas necessariamente no seu trabalho, mas que você está identificando qual habilidade você precisa para seguir. Mas, obviamente, isso te dá liberdade de falar, cara, isso aqui é tão importante para mim que eu preciso ter um tempinho separado para isso, só que, de repente, hoje eu tenho um aniversário aqui, então eu vou mudar um calendário aqui, vou ajustar meu calendário para isso, para aquilo. Nossa, a academia, por exemplo, tem algo a ver com o que eu estou buscando aqui, porque eu quero ter mais constância, eu quero ter mais disciplina, cuidar da minha saúde, vai me ajudar a ser uma pessoa melhor e tudo mais. Beleza. Então, mas hoje não dá para ir para academia. Vou morrer? Eu tinha planejado. Não vou morrer. Vou só reajustar para que eu consiga cumprir um calendário que faça sentido para minha vida, que aumente o meu propósito de vida, que aumente o meu senso de agência, que os meus atos realmente importam e que eu consigo fazer algo de significante no mundo, que aumente a sua capacidade de ser alguém diferente nesse mundo. É isso que importa. Então, o planejamento não é para te tornar escravo de um calendário, é simplesmente para que você saiba a direção que você está caminhando em torno do seu ideal. Pedro, eu acho muito legal e tal, mas eu não tenho disciplina, por exemplo. Cara, disciplina é questão de motivação. Eu sempre fui uma pessoa com grandes problemas de disciplina. Sempre fui. Falava, nossa, mas como que as pessoas conseguem ter disciplina? Como que as pessoas conseguem ter disciplina? Na verdade, as pessoas muito disciplinadas são pessoas altamente motivadas. Simplesmente porque é impossível você manter uma atividade sem que você não saiba a importância que aquilo tem para você.
E, obviamente, por traços de personalidade, por genética, por vários fatores, por comportamentos que já se tornaram hábitos, por adaptação e etc., por vários motivos, uma pessoa pode ter mais facilidade do que outras a ter disciplina. Mas ninguém que tem dificuldade em ter disciplina vai se tornar disciplinado sem que ela seja altamente motivada para aquilo. E por isso que o grande objetivo, o nosso grande ideal é importantíssimo quando você passa a entender realmente a importância daquilo para a sua vida, quando você passa a colocar aquilo como o grande sentido da sua vida. Você está caminhando numa direção e aquilo deve ser o seu maior motivo. O seu maior motivo está ali. A sua grande causa está ali. Então, esse é o grande segredo das pessoas motivadas, fisiologicamente falando, porque precisa de motivação para se manter em comportamento, para realizar determinado comportamento. Precisa de uma motivação enorme para quando você não deseja fazer algo e você faz mesmo assim, porque você entende a importância daquilo. E por isso que eu te pergunto agora, olhando para esses dois cenários, assim, para tudo que você aprendeu sobre felicidade, olhando para tudo que a gente conversou aqui nesses dias, olhando para o cenário, para esse ambiente, para essa cultura que nos excede de informação, de estímulos, de tentando te convencer a fazer as coisas, às vezes te deixando preso em comportamentos que você não gostaria de ter. Quero te perguntar, como estão seus hábitos hoje? Quais são os seus comportamentos hoje? Porque se você continuar do jeito que está, como que vai estar a sua vida daqui 1 mês? Daqui 3 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Qual vai ser as consequências? O que você vai colher? Você vai ter a vida que você deseja ou você vai estar partindo para uma infelicidade? Por outro lado, se você começar a mudar seus comportamentos, se você colocar esse grande ideal, se você começar a se planejar, se você começar a ter um objetivo, se planejar para fazer esse objetivo, fazer exame de consciência diariamente, cuidando de todos os aspectos que a gente falou. Qual transformação você vai ser? Quão melhor vai ser sua vida daqui 1 mês, daqui 3 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Onde você pode chegar? Eu te pergunto isso porque isso tem muito a ver com o que a gente falou aqui agora, sobre esse compromisso. Qual compromisso você quer assumir com a sua vida? Qual tipo de responsabilidade você deseja? Porque eu sei que muitas vezes esse caminho parece difícil. Eu sei que muitas vezes não vai ser gostoso e não é para ser gostoso muitas vezes. Só que a sensação de superar, a sensação de passar por um grande sofrimento, por uma coisa que não é tão gostosa assim e conquistá-la, que seja... Eu começo aqui das coisas mais baixas, porque é muito interessante. As coisas que nos dão prazer instantâneo na vida, se a gente fica repetindo esses prazeres, eles tendem a trazer consequências negativas para a nossa vida. Agora, as coisas que são um pouquinho mais difíceis, manter-se numa dieta, manter-se com uma atividade física, mudar o seu corpo, né, academia constantemente, aí você começa aqui, já é um compromisso que precisa de lidar com o sofrimento, que precisa de lidar com a sua falta de vontade. Aí você vai um pouquinho mais alto assim, porque, de repente o seu trabalho, as coisas que você precisa fazer, os compromissos que você precisa assumir, suas responsabilidades dentro de casa, já precisa de se negar um pouco mais, já precisa de mais sacrifício, já precisa de mais sofrimento. Mas quando você conquista, quando você se forma numa faculdade, quando você vê que você está indo todo dia na academia, quando a sua saúde melhora, quando o seu corpo melhora, quando você consegue uma promoção no seu trabalho porque você trabalha bem, quando você consegue ter harmonia no seu lar, você sente que os seus sacrifícios valem a pena. Você está olhando para um bem. E aí, mais do que isso, quando você começa a olhar para a justiça, quando você começa a olhar para a prudência, quando você consegue olhar com amor por cada coisa, a grande sensação de sentido é muito gostosa. E eu quero te falar que, independente da sua circunstância, você é capaz de fazer isso. Por que você é capaz? Porque você, assim como eu, é imagem e semelhança de Deus. E se todos nós temos um grande chamado antes de um chamado vocacional, ou em como a gente vai realizar esse grande chamado, é um chamado de seja ser, que vem do grande eu sou, que vem de Deus. Deus fala para você, seja a melhor pessoa que você pode
busque esse grande ideal e se transforme, E esse é o grande desafio que a gente tem para a nossa vida. Não é à toa que as pessoas que a gente mais admira, as pessoas que conquistaram coisas na vida, os grandes personagens da literatura, do cinema que chamam a nossa atenção, eles estão nos ensinando e eles são pessoas que tiveram que sacrificar para alcançar esses objetivos, para se tornarem admiráveis. E por isso que você é capaz, porque você é ser humano e tem um convite, tem um chamado, tem uma voz que vem lá de cima que te chama para ser a melhor pessoa possível, que te convida para ser santo. E eu sei que você já passou por diversas coisas na sua vida. Eu sei que você passou por diversas coisas e muitas vezes a gente olha para a nossa vida e fala, cara, não fiz nada. A gente ignora tantos desafios que a gente teve enquanto estava estudando, tantos desafios que a gente teve enquanto trabalhava, tantos desafios que a gente teve nos nossos relacionamentos, tantos desafios que a gente teve em casa. Cada desafio ele vai mudando a gente, vai melhorando. Então, de certa forma, você já experimentou como é. Eu sei que você já experimentou ter pequenas conquistas internas e que te provam que você é capaz. O que você precisa é de compromisso e de entender que não é um caminho perfeito, de que vão haver desvios, porque faz parte da nossa inclinação e que cabe a nós buscar um eixo de volta para o nosso grande ideal, entendendo a nossa natureza, entendendo que os nossos sentimentos importam, que as nossas emoções importam, mas elas não são os nossos primeiros guias. Elas são guias, mas não os primeiros. Elas precisam estar ordenadas de acordo com a razão que ama o bem supremo, que é Deus. Então, é isso. Eu espero que você saia dessa aula motivado. Faça o exercício que eu passei, mude a sua mentalidade, se comprometa e vamos em busca de alcançar a grandeza de algo